Seria isso daqui a sinalização de um novo golpe ou apenas um desvaneio de alguém que alimenta um amor platônico e incurável pelo Lula? Olha o que ele escreveu no Globo. Cavalo de pau. No mundo financeiro acredita-se que só um cavalo de pau pode nos salvar. Uma maneira delicada de dizer que só um outro governo, não esse, colocará o país nos trilhos novamente. Esse é o país que está fora dos trilhos, que conseguiu trazer de volta agora o Brasil a se tornar novamente um país de maioria de classe média. Detalhe, essa matéria foi publicada no mesmo jornal que aquele outro pseudo-jornalista escreveu. Inclusive o próprio presidente celebrou essa conquista. Olha a manchete: com ganho de renda e ascensão social, Brasil volta a ser um país de classe média. E o Lula escreveu: esse é o país que estamos construindo juntos, onde as famílias têm mais emprego e renda, mais oportunidades e crescimento econômico. A Gleice não deixou passar batido e falou a verdade que a imprensa insiste em negar. Ela falou que essa matéria do Globo esconde o nome da pessoa responsável por essa mudança no país, que é o presidente Lula. Ela disse que não foi o pós-pandemia, como está escrito na reportagem, que promoveu a ascensão social, não. Foi o Lula que, apesar de 2 anos em que foi sabotado pelo presidente do Banco Central, mantendo juros estratosféricos, o Brasil conseguiu sim tornar a sua população maioria de classe média novamente. A última vez que o Brasil tinha conquistado isso foi no governo da Dilma. No governo do Bolsonaro, do Paulo Guedes, do Michel Temer, as pessoas estavam na fila do osso, na fila do pé de galinha, para não morrer de fome. E olha como a imprensa aparenta começar a trabalhar articulada. Uma estranhíssima pesquisa do Datafolha está mostrando que a maioria da população brasileira está pessimista em relação ao futuro. A pesquisa, a suposta pesquisa do Datafolha, diz que apenas 47% da população brasileira tem perspectivas otimistas em relação ao futuro, ou seja, a maioria está pessimista. O que é estranho é que eles esqueceram de combinar com os russos, porque uma outra pesquisa feita pela FEBRABAN, a Federação dos Bancos, mostra que 75% dos entrevistados, que foram entrevistados em todas as 5 regiões do Brasil, acreditam que suas vidas pessoais e familiares, econômicas, vão melhorar em 2025. Aí junto com a imprensa, nós temos também o outro braço do mercado financeiro, que é a extrema-direita, o bolsonarismo, que numa live o Bolsonaro disse que a metodologia para apurar a taxa de desemprego do governo Lula está errada. Detalhe, a metodologia que o IBGE usa no governo Lula é a mesma metodologia que usava-se no governo Bolsonaro. O Bolsonaro mentiu, disse que as pessoas que recebem Bolsa Família estão na metodologia do IBGE como se fossem pessoas empregadas, e é uma mentira. A metodologia que o IBGE do Lula usa e que o IBGE do Bolsonaro usava é a mesma metodologia que segue os padrões da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e não classifica beneficiários de programas sociais como empregados ou desempregados automaticamente. E aí, para piorar, ainda temos o futuro presidente da Câmara dos Deputados, que é o cara que pode dar o pontapé para um possível pedido de impeachment, sendo um dos aliados de primeira linha do Eduardo Cunha, que na época que ele presidia uma CPI para investigar corrupções envolvendo empreiteiras e Lava Jato, o Cunha utilizou dele, do Hugo Mota, para blindar o Cunha e os seus amiguinhos. E a CPI na época não deu em nada. Mas tudo isso, todo esse plano orquestrado por setores da imprensa, pela extrema-direita, pelo bolsonarismo e por setores da elite brasileira, é só para esconder isso daqui: que enquanto a Argentina tem uma inflação de 166% ao ano, o Brasil está com a inflação só de 4,87% ao ano. Enquanto a Argentina do Milei tem 52% da população na pobreza, o Brasil tem a maior parte da sua população na classe média. E por que o Brasil, no terceiro mandato do Lula, conseguiu voltar a ter maioria da sua população na classe média? Por conta de programas sociais e por conta da baixa taxa de desemprego, por conta do ganho real do salário que o presidente Lula deu, que nenhum dos seus presidentes anteriores, Temer e Bolsonaro. Só para você ter ideia, o novo salário mínimo, que teve um aumento de R$ 108, vai injetar 81,5 bilhões na economia. O Bolsa Família, tão criticado pelos bolsonaristas e pela elite, conseguiu reduzir tuberculose em populações vulneráveis. Teve uma queda de 41% na incidência e uma queda de 31% na mortalidade pela doença, minha gente. Além de dar dignidade para as pessoas que não tinham nem o que comer. E tem mais, o FIES para o ano de 2025 terá mais de 112 mil vagas. E dessas 112 mil vagas, 56
1.000 vagas serão destinadas para pessoas inscritas no CadÚnico. E para concluir de vez e estragar a noite dos bolsonaristas, o presidente Lula sancionou uma lei criando a estatal aeroespacial brasileira chamada ALADA. É o pontapé inicial para o Brasil deixar de precisar utilizar os satélites do Elon Musk e garantir a sua soberania. Mas voltando para o cavalo de pau do Merdal, será se realmente tem um golpe vindo por aí? Um golpe estilo 2016 da Dilma? Olha, tudo é possível, porque no primeiro ano de governo Lula já chamaram o Alckmin para propor ele, o que obviamente o Alckmin recusou de imediato e contou tudo para o Lula. Mas por outro lado nós temos parte da nossa elite que está muito contente com o governo Lula e dificilmente apoiaria isso. Mas tudo é possível, porque a elite que está mais contente com o presidente Lula é a elite da indústria, que é pequenininha ainda. A elite do agronegócio, a elite do mercado financeiro, nem que o Lula aparecesse pintado de ouro, eles gostariam dele. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.